Então, graças ao Senhor. Eu quero ler uma palavra que, na verdade, foi a palavra que eu ministrei no dia que eu me formei no Rema, né? E graças a Deus que é o Espírito Santo que fala por nós. E sempre quando eu tenho oportunidade, o som tá legal? Tá, né? Tá. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo essa palavra, porque foi algo que me marcou muito e eu tive uma experiência maravilhosa. Foi a minha primeira experiência falando em público, né? Falando para outras pessoas que sabiam muito mais que eu. Na minha turma tinha pastores, tinha pessoas que ministravam há muito tempo, né? Então, assim, para mim foi um nervosismo muito grande. Eu passei um dia, assim, passando mal mesmo, com ânsia de vômito, aquela sensação, assim, de que não ia dar certo. Mas Deus é tão maravilhoso, que ele cuida, né, de todos os detalhes. E eu vejo, assim, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. E eu pensava que, naquele dia, né, o nome do meu esposo, para quem não conhece, né, Jorge, já ministrava a palavra, mas eu não. E o meu Jorge, depois vem o L, né, no alfabeto, né? Então, eu sabia que meu nome está muito próximo no dele. Então, veio a primeiro momento, veio aquela sensação de comparação. O que as pessoas iam ver? Uma pessoa que pregava, já falava com ousadia, né? E o que eles iam falar de mim? Né? Coitada, olha lá, né? Não sabe falar direito, não sabe ministrar a palavra. E eu nunca tinha realmente pregado a palavra, né? Então, aquilo na minha cabeça veio um turbilhão de informações, né? Aquele sentimento de comparação mesmo, que coloca a gente, às vezes, lá embaixo, né? E, às vezes, a Bíblia diz que a gente não deve pensar nem além do que convém, mas nós também não devemos pensar a quem, né? A quem daquilo que Deus nos criou para ser. Porque quando Deus nos criou, ele pensou, né, em cada detalhe, e ele ungiu cada pessoa com uma característica, com uma identidade. Tanto é que as nossas digitais, elas são diferentes, a gente pode andar o mundo todo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já passei por lugares que as pessoas falam, nossa, parece que é irmã, de tanto que vocês se parecem, mas não tinha parentesco nenhum, tinha traços, fisionomias muito parecidas, mas a gente não tinha contexto familiar nenhum parentesco. E o que aconteceu? Simplesmente aquele sentimento, né, de você começar a se comparar, porque Deus, se Ele fez a nossa identidade, Ele quer que realmente a gente flua na nossa identidade. E nós temos chamados diferentes. Tem pessoas que têm chamados para mestre, para ensinar a palavra, tem pessoas que têm chamado profético, tem pessoas que têm chamado pastoral, tem chamados nos 5 dons. Então, assim, nós devemos entender que se a gente se conhece e começa a desejar fluir naquilo que Deus nos chamou para fluir, a gente vai ter paz em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a gente sabe que Ele vai nos capacitar. Porque Ele sabe exatamente como Ele nos criou para ser. Então, eu quero falar hoje sobre essa palavra, depois de muitos anos, né? Eu ainda prego essa palavra, e hoje totalmente diferente do que eu preguei a primeira vez. Então, eu quero te dizer, sempre haverá a primeira vez. Sempre haverá uma oportunidade que Deus vai nos dar. E Ele quer que a gente dê o passo, sem ficar perguntando se vai dar certo, sabe? Sem ficar se perguntando, se comparando com aquelas pessoas que a gente está vendo lá na frente, que já fluíram, que já estão fluindo. Ele não quer que a gente fique, sabe, se achando inferior. Ele quer que a gente se permita ser usado do jeito que a gente é. Porque no caminho ele vai nos aperfeiçoar. E aí, a palavra em Mateus 14, no verso 22, fala quando Jesus anda sobre o mar, né? E quando ele dá a oportunidade, ou seja, ele anda para ensinar, né? E ele dá oportunidades para outras pessoas andarem. Então, Jesus veio aqui na Terra nos ensinando muitas coisas. E talvez a gente já tenha lido algumas passagens bíblicas, né, e não tenha percebido que aquilo que Jesus nos ensinou, ele quer nos colocar ousadas a fazer como ele fez.
Então, muitas vezes a gente vai dar passos sem ver o chão. E assim, está escrito o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e, despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, e muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se é tu, Senhor, manda-me ir contigo, porque sobre. Manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Sabe, eu quero parar por aqui, depois a gente vai finalizar, porque a gente vê que nos versos seguintes, né, na continuidade desse verso, a Bíblia diz que Pedro se encorajou com aquele vem e ele andou sobre as águas. E ele foi ter com Jesus. Então, primeiro, Jesus, ele sempre faz. Ele sempre fez porque ele queria nos ensinar que é possível fazer o impossível, mesmo que diante dos homens. Parece que as coisas estão muito turbulentas, mesmo que parece que a situação está contrária, o vento está contrário, porque aqui todas as situações estavam desfavoráveis para que Jesus andasse sobre as águas. Mas ele decidiu dar passos e mostrar a Pedro que era possível. Gente, se alguém puder desligar o microfone aí. Desligue o microfone, por gentileza, só para não ficar duas pessoas falando ao mesmo tempo. E aí a gente vê que o vento era contrário. Então, Jesus, ele estava naquele barco ali, e a primeira coisa, quando ele entrou no barco, ele falou: vamos para outro lado. Ele estava interessado em mostrar que existia outro lado, para que essas pessoas pudessem passar e pisar. Só que muitos não têm coragem de andar, dar passos sobre as águas para poder chegar do outro lado. Então eu percebo que Deus tem chamado muitas mulheres, sabe, para poder passar para outro lado, para poder viver outro cenário, para poder sair desse mar revolto, para sair dessa condição que aprisiona não só a nossa mente, sabe, não só a nossa condição de pensar, mas a nossa capacidade de agir. Porque tudo isso, né, a nossa condição emocional, ela bloqueia a nossa capacidade de agir. E nós precisamos entender isso. Quando Jesus fala, vamos para outro lado, algumas versões falam, vamos para outra margem, ele estava dizendo que, no meio do percurso, eles poderiam descansar e poderiam ousar em fazer coisas que eles não tinham feito antes. Porque eu creio, né, que esse tempo que o Senhor tem nos chamado para reunir aqui é porque Ele quer despertar mulheres. Ele quer chamar mulheres para poder passar para outra margem. Tem mulheres vivendo, sabe, tempestade ao longo da sua vida. Tem mulheres vivendo ventos contrários ao longo da vida e não tem coragem de sair desse lugar, sabe? Porque pensa que vai afundar. Mas Deus está dizendo para você hoje, mulher, você não vai afundar. Você não vai afundar nesse mar revolto. Você não vai ficar, você não vai se afogar, porque Ele está no barco com você. Ele está te ensinando como faz diante da tempestade. Ele está te ensinando como faz, sabe? Andar sobre o mar, mesmo estando em tempestade, queridas, é crer e confiar que Jesus, ele vai nos ensinar o lado que a gente não vai afundar. Então, o Pedro aqui, ele somente quis saber se era Jesus mesmo, porque no mesmo momento que aqueles homens olharam Jesus, e é impossível realmente a gente olhar para um mar e ver um homem andando sobre o mar. No primeiro momento, esses homens, eles pensaram, é um fantasma, e eles ficaram com medo e começaram a gritar.
Sabe que muitas vezes esse grito nosso como mulher é um grito falando: "Ah, não aguento mais", sabe? Eles aqui gritarão fantasma, mas o nosso grito muitas vezes é aquele grito de incredulidade. É um grito onde nós já vivemos experiências com Deus e às vezes a gente quer colocar, né, a nossa fala mais alto do que a palavra, dizendo que não dá mais, dizendo que você não suporta, dizendo que você vai afundar, que você vai morrer, que você, né, vai ter que largar isso ou aquilo. O que Deus quer é que larguemos as coisas que estão nos trazendo medo, sabe? Porque todo medo não vem de Deus. E quando a gente consegue trabalhar a nossa mente, bloquear a emoção do medo, bloquear o tempo, sabe, que a gente gasta falando em incredulidade, é o mesmo tempo que a gente vai andar sobre as águas. É o mesmo tempo que você vai se bloquear e vai dizer: eu não vou dar ouvido ao barulho do vento. Eu não vou dar ouvido ao que o mar está me falando. As ondas do mar estão altas, mas eu vou decidir permanecer firme. Então, aqui, Pedro só queria saber se é Jesus mesmo, eu vou conseguir andar também. Então, se você sabe que você está com Jesus no seu barco, você sabe que você vai andar sobre o mar. Porque da mesma forma que ele andou, ele veio ao mundo, ele se mostrou homem aqui no mundo, ele andou como homem, como corpo, como carne aqui como nós. Ele sofreu, ele chorou, ele se emocionou, mas ele permaneceu firme sob o propósito. Então, todas as vezes que Deus ele vem nos trazer um ensino, ele nos traz com a prática. Ele nos trouxe Jesus, e Jesus, ele disse para Pedro: vem. E sabe, quando a gente vai olhar no hebraico, um dos significados dessa palavra vem, quando Pedro ele escuta de Jesus isso, quando Jesus fala vem, o significado dessa palavra vem, ele é usado no tempo presente e imperfeito, pois ele quer dar a conotação de vir de um lugar para o outro, usado tão chega um conto daquelas que estão retornando. Ele fala para que Pedro venha aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Sabe que quando eu vejo o significado dessa palavra, e a Bíblia diz também mostrar-se, tornar-se evidente. Quando Jesus chama Pedro para vir, ele estava basicamente trazendo essa coragem para Pedro, que diz assim: agora eu quero te tornar público. Agora, Pedro, você dando o primeiro passo, você vai se tornar público. Você vai se tornar evidente. Você vai se tornar uma pessoa capacitada de chegar no lugar onde todos vão te ver. E todos vão poder ver o que você está experimentando. E sabe, essa revelação, ela foi tão profunda quando veio ao meu coração a primeira vez que eu estudei sobre esse vem. Foi quando Deus mandou eu escrever sobre finanças, sabe? Finanças do reino. É o livro que tá sendo corrigido, né? Passando por uma correção aos olhos, né, de outras pessoas, mas que ele sai agora no ano de 2026. Foi uma das revelações mais profundas que Deus me trouxe, que para a gente passar para o outro lado, né, na nossa vida financeira, na nossa capacidade de adquirir riquezas, porque a Bíblia diz que ele nos dá força, ele nos dá habilidade, ele nos dá capacidade de adquirir riquezas. Então, essa capacidade, ela só vem para pessoas ousadas. Ela só vem quando eu decido andar dando passos sobre coisas e situações que eu nunca dei antes. E eu vejo que Deus quer levar mulheres para dar passos. Então, gente, voltando a falar aqui, quando Jesus fala para Pedro vir, ele fala exatamente essa revelação, que ele quer tornar Pedro público. E quando eu comecei a escrever, Deus começou a falar muito profundo no meu coração, que chegou o tempo, sabe? Revelações têm chegado. Esse final de semana eu recebi tanta revelação, compartilhei com o Jorge,
que Deus vai levantar mulheres para esse tempo, mulheres que nunca pensaram em ousar, sabe, em falar em público, vai começar a falar em público. Mulheres que nunca pensaram em ser empreendedoras, Deus vai entregar situações, negócios, sabe, para mulheres empreenderem, mulheres virarem, mulheres não só ministras do evangelho, mas mulheres empreendedoras do evangelho. Sabe, eu creio que essa palavra ela está chegando em todos os cantos para que nós possamos ser mais fortes em Deus. Eu creio que o dinheiro não vai ser mais problema para as mulheres que decidirem crer no Senhor, porque muitas mulheres andaram de forma, sabe, intimidada, porque não podiam fazer aquilo que gostariam de fazer para a obra de Deus. E só pelo fato de terem buscado uma experiência com Deus, essa experiência vai vir carregada de finanças. Queridos, Deus falou muito forte ao meu coração acerca de finanças esse final de semana. Sabe, uma forma dele derramar é estarmos no nível de intimidade que ele possa falar conosco. E eu creio que mulheres dentro das suas próprias casas vão começar a ter experiência com o Pai. Sabe, mulheres que estão vivendo um mar revolto dentro de casa. Deus vai dizer para você, vem, e Ele quer que você dê o primeiro passo. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Por causa da testificação que há no meu espírito, meninas. Pela testificação que Deus está colocando dentro de mim. A inclinação para falar sobre isso. Sabe, o que Ele tem derramado sobre mulheres. E não é só, sabe, mulheres que estão trabalhando nos seculares. É mulheres que hoje estão dentro das suas próprias casas. Buscando ao Senhor e pedindo Deus direções. Deus está dando direções para mulheres específicas. Se coloquem nesse lugar de receber. Eu quero que vocês que participem desse grupo, sabe, tenham experiências sobrenaturais com Deus, como eu tenho tido. Como ele tem falado comigo, eu quero que ele fale com vocês. E eu quero que as respostas de Deus cheguem tão rápido para vocês, que vocês possam perceber que só poderia ser ele. Porque Deus vai começar a remir tempo de mulheres aqui nesse lugar. Mulheres decididas a sonhar novamente. Mulheres decididas a falar da palavra. Mulheres decididas, sabe? Porque há uma unção para que você prospere nesse tempo. E Pedro, ele só conseguiu porque ele andou com Jesus. E ele sabia que se fosse Jesus andando, ele poderia andar também. E tudo que Jesus quer nos ensinar nessa parábola, nessa linda revelação, é que ele quer nos tornar pública. Ele quer tornar eu e você mulheres que outras vão olhar e que vão ver que existe algo de Deus acontecendo sobre as nossas vidas. Que nós não poderíamos fazer isso sozinhas. Que Deus está conosco, que Jesus é a nossa fonte, que Jesus é aquele que nos dá porque alguém que fala vem, queridos, ele está olhando para nós. Ele não está falando vem andando na nossa frente, ele está falando vem, ele está com os olhos sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor está com os olhos passando por toda a terra, procurando alguém, queridas. Que nós sejamos essas mulheres, que sejamos essa alguém que o Senhor procura, que ele passa os olhos sobre a terra, que ele nos ache nesse lugar, sabe, nesse lugar onde nosso coração está inclinado a fazer a vontade do Pai, onde nosso coração está inclinado a obedecer a voz do Senhor, onde Ele vai falar, vem, nós vamos, porque é nesse lugar que nós vamos nos tornar evidentes. Sabe, parece uma loucura. Quando eu fui ministrar essa palavra, sabe, eu fui com meu coração tão inseguro, mas quando o Senhor, sabe, me colocou diante daquele público falando, eu percebi o próprio Espírito Santo falando por mim, através de mim. E hoje, todas as vezes que eu oro, eu já agradeço o Espírito Santo falando por mim, através de mim, porque naquele momento eu vivi uma experiência com o Senhor. Porque quando eu olhei o público que estava me assistindo, tinha pessoas chorando, sabe, recebendo da minha vida. Eu não estava acreditando em mim, mas
o próprio Senhor já havia escrito a minha história. E Ele sabia que hoje eu estaria onde eu estou. E Ele sabe para onde Ele está me levando. Porque, de fato, queridas, hoje ainda acontecem momentos de insegurança na minha vida. Momentos que eu falo assim, meu Deus, será que é comigo mesmo? Será que é para eu fazer isso? Sabe, acontece comigo também, mas o que eu tenho trabalhado é a minha mente para que ela não me paralise naquilo que Deus tem para fazer para mim. Porque certa vez eu escutei uma frase que o pastor Bode usou: nunca deixe o dinheiro dizer o que você tem que fazer para Deus. Porque o dinheiro que você tem que usar para fazer para Deus nunca vai caber no seu bolso. Então, o que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida, esse dinheiro não cabe no nosso bolso. E é por isso que Ele quer nos tornar mulheres desprendidas, mulheres que não vai ter sua vida por preciosa. Vai olhar o caminho e dizer, pode estar vindo tempestade, pode estar se levantando o problema que levantar. Eu sei que Deus está me chamando, Jesus está me chamando para me tornar pública. Não somente para que eu seja exaltada, mas para que Ele seja exaltado e que outras mulheres me vejam como referência. Aquela pessoa que não falava, começou a falar. Sabe, aquela pessoa que não tinha oportunidade começou a ter. E sabe, Deus me ensinou tantas coisas nesse caminho, queridas. E Deus está te chamando. Tem mulheres que têm chamados de ensino e que estão dentro das suas próprias casas, sabe? Olhando para as paredes da casa e perguntando o que fazer. Vai ensinar, sabe? Coloca a cara. Hoje você tem a rede social. Sabe, você coloca a sua cara e vai falar o que Deus mandou você falar. Vai liberar as revelações de Deus que Deus está querendo te usar. Se você está, sabe, em quatro paredes perguntando a Deus o que fazer, Ele já te deu direção. Ele já te deu alguns caminhos. Ele só está esperando que você venha para que você se torne pública, para que você se torne evidente, para que você se torne aquela mulher que Ele vai usar, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas, sabe, ainda as suas cautelas. Deus quer te colocar ousada. Então, o que Deus está te chamando é para você dar o primeiro passo para Ele poder colocar o chão. Para que você experimente dele, não de você, na sua condição natural. E eu quero te dizer uma coisa. Deus falou ao meu coração para que mulheres ajustem as suas vidas de acordo com o princípio da palavra. Se tornem dizimistas fiéis, se tornem ofertantes generosas, se tornem mulheres ousadas. Porque o que ele vai nos entregar, queridos, nós não podemos nos prender a esse lugar de desobediência. Sabe, princípio da palavra vai nos levar para um lugar de prosperidade. E prosperidade é um caminho. É um caminho. Nós vamos crescendo nele. E para esse vem de Deus, para essa evidência que ele quer nos colocar, nos tornar pública, queridos, dinheiro vai chegar. E nós não podemos nos prender a isso. Nós precisamos colocar o pé, mesmo sem o dinheiro no bolso. Nós precisamos ousar a crer, mesmo não tendo o suficiente para fazer, porque ele quer nos tornar públicas. Uma forma dele nos tornar públicas é nos colocando de acordo com o princípio da palavra. Porque eu vi muitas mulheres clamando ao Senhor e ele dizendo: é só você cumprir a palavra. É só você cumprir os princípios, porque eu já estou fazendo. Ele já nos deu o caminho, queridos. Ele já nos deu o que nós precisamos. O que ele quer que nós sejamos essa mulher. Essa mulher que vai decidir colocar o pé para que ele haja na nossa vida. E eu quero que essa quarta-feira você medite um pouco sobre há quanto tempo você não lança uma semente de ousadia. Uma semente sacrificial. Uma semente que você vai lançar e que você vai ter a certeza, a convicção
mesmo que tenha embaraços pela frente, mas que você... Porque eu tô te falando isso, queridas, porque eu sou uma mulher muito semeadora. Mas devido a algumas situações que aconteceram na minha vida, eu comecei a perceber o diabo querendo bloquear essa essência de Deus em mim. O diabo querendo trazer uma informação que sempre foi uma mentira e que eu sei que é uma mentira e que eu ensino. Mas ele tenta, querida, e a cada passo que você vai deixando de fazer, mais ele vai tomando um espaço que Deus já tinha criado de revelações para nós. Sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito generosa. E por causa de algumas situações que aconteceram, da minha generosidade, né? E o diabo querer falar para mim que eu fui generosa demais, que eu fui bondosa demais, que eu dei mais do que precisava, que, sabe, não adiantou nada. A minha plantação, apesar de ter sido em vidas que foram ingratas, ela foi no reino de Deus. Ela foi para o reino de Deus. E tudo que o diabo quer é nos roubar essa essência. Não deixe o diabo roubar a sua essência, porque o que está para acontecer, nós precisamos manter a essência de Deus em nós. Nós não podemos ser sabotados porque alguém errou com a gente. Nós não podemos ser sabotados do nosso propósito, do nosso chamado, porque um dia alguém não decidiu andar no chamado de Deus. E Deus tem falado isso demais comigo. E eu quero que você coloque no teu coração há quanto tempo você não é ousada. Como lá atrás um dia você foi. Como lá atrás um dia você recebeu uma palavra ousada de Deus. Eu quero hoje, eu falei com Deus, eu quero hoje que Deus plante uma ousadia de uma semente sacrificial. E eu quero que você ouse a crer comigo. E você ouse a experimentar o vem de Deus. O vem para você dar o passo e o Senhor colocar o chão. E sabe, eu quero que ainda essa semana nós tenhamos respostas. Porque o que eu estou escrevendo, eu sei que não é por mim, é pelo Espírito. E que eu estou falando aqui é o que o Espírito tem compartilhado comigo, queridas. E quando é uma experiência comigo individualmente, o Espírito Santo fala, olha, não compartilha. Mas quando ele fala, eu quero que mulheres sejam alcançadas pela unção que está sobre a sua vida, é porque ele quer alcançar você no nível que você está. Seja no nível emocional, seja no nível espiritual, seja no nível financeiro que você esteja. Não importa como você está hoje, queridos. Porque eu comecei a ser ousada quando eu estava quebrada. Sabe? Quando eu estava falida financeiramente. E hoje eu posso compartilhar com vocês. Eu sou uma mulher que eu posso dizer, essa palavra funciona. E tudo que eu quero é de não ser roubada no meio do caminho por Satanás, porque eu quero continuar prosperando, eu quero continuar em aumento, porque tudo que eu tenho para fazer a Deus não pode ser impedido por causa de pensamentos, por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de, sabe, do diabo que se levante. Porque quanto mais alto ele se levanta, mais ele vai cair. Porque quando nós ousamos crer, nós vivemos a verdade da palavra. E a verdade é que nós somos prósperas. A verdade é que nós podemos andar sobre as águas. A verdade é que nós somos filhas de Deus e que nós temos uma herança. Eu quero que você ore hoje, reivindicando aquilo que está preso no reino do Espírito. E eu libero hoje transformações espirituais acontecendo na sua vida. Sabe, que o seu marido seja alcançado no trabalho dele, naquilo que ele tem colocado à mão, mas que você também seja coparticipante de todas as bênçãos que o Senhor tem feito presente na sua vida. Que você seja uma mulher sábia, inspirada pelo Espírito, para dizer coisas sobre a vida do seu esposo, se você é casado, para liberar sobre ele palavras de vida, palavras de prosperidade, para que ele seja o provedor da tua casa, para que, ainda que ele não seja aquela pessoa que está, né, liberando tudo sobre você, mas que venha, chega o tempo que você possa desfrutar desse homem provedor. Agora, se você é solteira, viva essa vida plena
em Deus. Separe o seu tempo de oração com Deus, separe a sua vida de intimidade com Deus, porque solteira você pode voar cada vez mais alto, enquanto há voos para você bater, só depende de você. Agora você não está com alguém ainda do seu lado, mas ele vai chegar. Porque quanto mais alto você voar, você vai encontrar aquele que vai estar voando alto com você. Você não vai encontrar aquele que está jogado no chão, não. Você vai encontrar aquele que está querendo voar com você. Porque o seu voo vai ser tão alto que é impossível você encontrar alguém que está no chão. Você vai encontrar alguém voando como você. Bata suas asas, voe como águia. Não se canse de fazer o bem, porque em tempo oportuno, Deus vai derramar sobre você bênçãos sem medidas e você vai poder cumprir fielmente com alguém do seu lado, sabe? Mas eu quero te dizer, independente da situação que você se encontra hoje, é possível você viver o nível de intimidade que Deus está te chamando. Não deixe as suas emoções te manter no lugar aprisionada. Porque você foi chamado para uma liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não queira você voltar ao jugo, ao peso daquela prisão espiritual que você vivia. E decida hoje, sabe, liberar palavras de prosperidade sobre a sua casa. Olhe para a sua conta hoje. Abra a sua conta quando você terminar essa reunião. Dê uma ordem para a sua conta. Se você ainda não querer desse jeito, eu vou te comigo, eu dar uma ordem, conta, encha-se. E você pode pensar que é loucura, mas ela vai vir, ela vai receber esse chamado. A Bíblia diz que existem anjos, ministradores que trabalham a nosso favor. Você tem dado ordem aos anjos para buscar aquilo que eles precisam buscar para você? Ou você tem se lamentado porque não está sobrando dinheiro para poder pagar suas contas? Queridas, eu vou construir um grande reino de Deus e eu quero mulheres comigo. Eu quero mulheres voando, eu quero mulheres de todos os cantos, eu quero mulheres de todo o mundo se conectando e dizendo: eu venci o mundo, eu venci essa barreira, eu venci, sabe, a depressão, eu venci a tristeza, eu venci a angústia, eu venci a frustração, eu venci a decepção, eu venci. Porque foi para isso que Deus te chamou, para vencer. E eu quero, sabe, finalizar essa manhã para que você foque as suas orações essa semana, para que haja uma reviravolta nas suas finanças, para que haja um modo, sabe, que você aperta o botão e que você possa ver o que Deus está fazendo. Como aquele botão no caixa eletrônico que você aperta o enter para sacar e dali sai o dinheiro. Sabe, eu sei que existem depósitos espirituais que você está fazendo há anos. Eu sei que existem depósitos espirituais que você tem semeado, você tem, e parece que quanto mais a gente faz, mais parece que acontece sabe, um freio de mão. Mas deixa eu te falar, dá-lhe um chute nesse freio de mão e pisa no seu acelerador da fé, sabe? Porque o diabo não vai nos roubar aquilo que está diante de nós. Porque tudo que Deus quer é que nós passemos para o outro lado, passemos para outra margem. Tem mulheres hoje que vão pisar em outro lado, um lado espiritual, que vai permitir você a ver exatamente. Tire esse dia de hoje, queridas. Tire esse dia de hoje. Foque nas suas finanças. Libere palavras hoje o dia todo sobre as suas finanças. Libere palavras sobre o dia todo aquilo que sabe, está impedindo. Um processo na justiça que você está para receber, uma venda que você está para fazer, um contrato que você está para assinar. Eu quero pegar junto com você em oração. Se você tiver uma causa específica, depois você manda uma mensagem para mim no privado. Eu vou estar colocando esses motivos de oração, queridas, para que eu pegue junto com vocês, que vocês nasceram para voar, vocês são águias. Eu quero pegar com vocês como intercessora da sua causa. E eu tenho certeza que Deus vai dar um grito, e nesse grito ele vai dizer: vem, e nós vamos. Nós vamos tirar tudo que tem na nossa frente. Qualquer evento que tiver na frente vai ter que cessar. Em nome de Jesus. Amém?
Que nós sejamos abençoados na prática dessa palavra e pegue o seu dia inclinado para as suas finanças hoje. Não esqueça disso. Declare sobre a sua conta, declare sobre o seu negócio, declare sobre aquilo que está preso hoje. Porque hoje é dia de liberação. Hoje eu sei que Deus está liberando algo no reino do Espírito acerca de finanças para mim e para você. Amém? E